Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E a obra que a gente vai conversar um pouquinho hoje é o livro Jockey, da Matilde Campilho. Roda a vinheta! Bom, o Jockey, ele é um livro de poesia, é um livro composto por poemas e também textos de prosa poética, que foi publicado inicialmente em 2014 e saiu aqui no Brasil pela editora 34, da escritora Matilde Campilho, que é uma poetisa portuguesa, e ela teve o Jockey como o seu livro de estreia. E esse livro ele chamou bastante atenção tanto em Portugal, que é a terra natal dela, como no Brasil, onde ela morou por 3 anos, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro. E na Flip, a Festa Literária de Paraty, um dos principais eventos literários aqui do Brasil, de 2015, ela foi a sensação da Flip. Ela participou e o Jockey foi um dos livros mais vendidos. E é um livro interessante porque é um livro de poesia que traz muito uma poesia fluida, uma poesia agradável e simples, de linguagem em geral acessível e por vezes até coloquial. E é interessante porque nas poesias e nos textos de prosa poética do livro, a Matilde mistura um pouquinho do português de Portugal, um pouquinho do português brasileiro, e também algumas palavras, algumas frases da língua inglesa também. Daí a gente vai notando que existe no livro um certo hibridismo, tanto linguístico, como cultural, como poético mesmo. E é interessante porque a Matilde ela é portuguesa, de Lisboa, mas ela morou, como eu disse, durante 3 anos no Rio de Janeiro. No caso, entre 2010 e 2013. E bom, a gente percebe no livro que as referências que vão inspirando os poemas, como cartas, anotações, pensamentos simples, impressões cotidianas, diálogos, filmes, livros, partem da própria vivência dela. Ela tem uma vivência bem particular, bem pessoal dela, com as cidades, com os lugares, e a partir dessa vivência a poesia dela vai sendo construída, com os lugares tanto reais como imaginários. Isso dá origem a uma poesia que não é rígida, a uma poesia que não se prende a um formato, a uma poesia que não fica restrita a uma forma, que quer simplesmente refletir, quer simplesmente falar um pouco sobre determinado assunto, sobre determinada experiência. Isso vai tornando o livro agradável. À medida que a gente vai lendo o livro, e olha que, como eu já disse em outras oportunidades aqui no canal também, poesia não é meu gênero preferido, eu não tenho um costume muito grande de ler poemas, não é um gênero que me agrade, que me apeteça mais. A gente vai lendo os poemas dela e a gente vai se sentindo transportado até o lugar que ela está falando. A gente vai se sentindo transportado até aquela experiência dela. Quer dizer, é um livro leve, é um livro simples, é um livro curto e é um livro, sobretudo, prazeroso de ler. Embora seja o livro de estreia dela, seja a primeira experiência dela, de fato, como autora, a gente já enxerga certa maturidade na prosa dela, já enxerga certa maturidade na escrita dela. Ela se sente muito à vontade com as palavras. Ela escreve muito à vontade. E ela, sobretudo, se mostra como uma escritora, como uma poetisa observadora. Ela observa muito e reflete a partir disso. Observa os lugares, observa as referências, observa a cidade, observa as experiências que tem e escreve sobre. E é essa a matéria-prima de toda e qualquer boa escrita, né? Uma boa observação e uma boa reflexão dos fatos. Sejam fatos reais, sejam fatos imaginários. Eu recomendo bastante a leitura do livro Jockey, da Matilde Campilho. O livro que já traz esse título de Jockey, porque Jockey significa aquela pessoa que vai para a corrida de cavalo, né? E que desbrava a cidade, os lugares. E a Matilde faz justamente isso. Ela desbrava
em seus poemas, em seus textos de prosa poética, os lugares, as referências, os pensamentos, as reflexões, tal qual um jockey mesmo. Fica a dica do livro, eu como sempre vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também do podcast, claro, o link para vocês adquirirem se quiserem. Se vocês gostaram do livro, se inscreve no canal, dá um gostei, comenta aí o que você achou para dar aquela força. E é isso, a gente vai se vendo e vai se falando. Tamo junto!